Olá, turminha do primeiro GEA, tudo bem com vocês? Boa tarde. Tia Carol está com saudades, até das nossas aulas, né? Ao vivo, que esse mês não estão acontecendo, mas por isso mesmo que eu estou aqui hoje, né? Para poder falar com vocês um pouco e a gente ter a nossa aula, certo? Nós finalizamos o livro, né, que é o do primeiro semestre, né, que na Escola da Inteligência tem 2 livros, né, do primeiro semestre e do segundo semestre. A gente encerrou do primeiro, porém, alguns alunos, né, trouxeram o livro do primeiro semestre e a gente fez algumas atividades do livro, do primeiro livro, né? Essas duas semanas, essas 3 semanas, na verdade, né? Que hoje, na terça-feira, a gente tem a aula presencial com a turminha de vocês, com o primeiro ano, tá bom? O que acontece? Vocês irão receber, né, o livro também do segundo semestre, tá? A tia Carol está vendo com a coordenadora a forma como a gente vai fazer para que esse livro chegue até vocês, certo? Tudo pode mudar, né? Alguns alunos que estavam na aula remota já estão presencialmente, né? Tudo pode mudar, se Deus quiser, com otimismo, né? Que na Escola da Inteligência a gente aprende muito isso, sobre o otimismo, sobre a gente pensar sempre em coisas boas, né? Infelizmente, nós não conseguimos o tempo todo ficar dessa forma, né? Otimistas, sem medo, sem tristezas, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar a nossa mente para que aqui no nosso coração tenha mais essa parte positiva do que negativa, que a gente tenha mais qualidades, características, né? Saudáveis, mais saudáveis do que não saudáveis, certo? Isso quer dizer o quê? Precisamos trabalhar para que possamos ter mais qualidades e menos defeitos, que defeitos todos nós temos, certo? Então, esse é o recado para a gente começar a nossa aula, que a gente já iniciou o segundo livro, porém, são 2 historinhas, tá bom? São 2 histórias que inicia. Antes disso, a gente faz uma revisão, né, sobre o primeiro livro, sobre o que vimos no primeiro livro, certo? E aí, na página 9, que é quando inicia, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Lembrando que todos vocês vão receber o livro, já está sendo providenciado. Então, a Arara Juba comenta ali com a Emma Totti e com o professor Corujão. A Arara Juba pergunta, né, quais foram as provas disputadas na Olimpíada da Inteligência? Então, as provas foram as seguintes. Corrida de 200 metros, sassá, bolinha e tute, salto à distância no cipó, que foi aquela competição entre o macaco Totó, o Tito Mico e o Kiko. E a gincana da inteligência, o grilo de Galá, com o Gino e a Jumba. Lembra dessa história? Em que o Gino, que é o gavião, né, ameaçou o grilo de Galá, e que nós falamos sobre os segredos, né, gente? Que existem segredos que a gente precisa guardar, outros que não podemos guardar. Então, o grilo de Galá guardou o segredo da ameaça do Gino, né, do gavião. Depois o professor acabou descobrindo, né, o que ele estava fazendo, ameaçando o grilo de Galá, e depois ficou tudo bem,
né? O Gino aprendeu a lição, aprendeu com o seu erro, pediu desculpas, certo? Então foram essas 3 competições, tá bom? E aí vamos ver se você se lembra de alguma, de quem participou de cada prova, em cada prova, né? Então na prova de 200 metros foi Sassá, a Bolinha e o Tuti. Salto à distância no cipó, o Titumico, o Totó, macaco Totó e o Kiko, tá? E na gincana da inteligência, que foi aquela de perguntar e responder, foi o Grilo de Galá, o Gino e a Jumba. Os prêmios, a premiação dessas competições eram sempre medalhas, né? Só que existe o baú, né, em que o professor Corujão entrega a chave e o vencedor vai lá, destranca o baú e de lá ele retira, além da medalha, ele ganha também, né, o prêmio da autoconfiança. Eu confiei em mim mesmo, em mim mesma, que eu ganharia essa prova. Eu acredito em mim, eu consegui. E mesmo aquele que não conseguiu ganhar em primeiro lugar, né, participou, competiu. E o mais importante é isso, tá, gente? É a gente participar, seja no que for, tá? Seja numa competição como é aqui das Olimpíadas, né? Seja como for. E então, a gente teve também, tivemos as regras, né? No início do nosso livro, nós tivemos as regras. Podemos viver sem as regras? Não, né? Se, por exemplo, a nossa cidade aqui de Samambaia, né? Vou falar por nossa cidade aqui, nossa cidade que é nossa, porque fica o Colégio CCI. Se aqui não tivesse o lixeiro, né, o pessoal do SLU, né, os garis, se não tivesse transporte, se não tivesse os semáforos, né, todas essas regras, essa sinalização, essa ajuda, tudo isso, né, de recolher o lixo no dia certo, tem um horário para passar o caminhão do lixo, toda essa organização, como que seria a nossa cidade? Né? Nossa cidade seria um caos, seria tudo uma bagunça. Então, nossa cidade é governada por um governador e temos um administrador, né, que cuida de toda essa parte da estrutura, né, do trânsito, iluminação, toda a limpeza urbana, né, a limpeza das ruas, a manutenção de várias coisas. Então, assim, para tudo na nossa vida, precisa ter regras. Por quê? Se não tivesse regras, como é que iriam ser essas competições? Iria virar uma bagunça, né, gente? Então, assim, por isso que foram criadas essas regras. Então, a gente teve no decorrer do primeiro livro várias histórias, né? Tivemos várias. Do descontrole da onça Sassá, quando ela ficou chateada com a atitude do pai dela, que não foi participar da competição dela. Tivemos do Tatu Bola, né? Junto com a onça Sassá, que venceu a competição. Depois tivemos do Macaco Totó, né? Que não conseguiu dormir direito e aí acabou perdendo a prova. Lembra disso? Também tivemos essa última história do primeiro livro, que foi a competição, né, da gincana da inteligência, em que o gavião ameaça o grilo de Galá, certo? E aí, o que que acontece? Nós vamos dar início ao nosso segundo livro, tá? A gente vai trabalhar aqui algumas coisas. E aí, existem 2 histórias aqui que eu vou trabalhar com vocês, tá bom? Uma delas, uma dessas histórias, aliás, as 2 histórias, tá? São da cobra Tatá.
certo? A cobra tatá, ela perdeu, né, os seus pais em um incêndio na floresta viva. O que aconteceu? Houve um incêndio, e vocês sabem que os incêndios nas matas, né, podem acontecer de diversas formas. Às vezes, só uma fagulhazinha de alguma coisa que, um fósforo, né? Qualquer descuido faz com que, principalmente nesse tempo de seca, né, as matas peguem fogo, porque o mato está seco, o capim está seco e pega fogo. Então, os pais da cobra tatá ficaram nesse incêndio e morreram, né? A cobra tatá e os filhotinhos, né, os irmãos da cobra tatá, eles conseguiram sobreviver e tiveram que ir morar com a avó, né? E a avó que cria a cobra tatá e os irmãos dela, certo? Então, a primeira história é a cobra tatá descobre o valor, né, da amizade. Então, eu vou começar a contar aqui a história para vocês, certo? E depois a gente discute sobre isso. A cobra tatá, ela estava muito chateada, amuada. O que isso quer dizer? Ela estava triste, em um cantinho lá na sua toca. Uma cascavel, muito bondosa, a sua avó, chegou perto, encostou sua cabeça na dela e perguntou: Tatá, minha querida, não é hoje o dia da competição da Olimpíada da Inteligência? Sim, vovó, é hoje. Mas a cobra Tatá estava muito triste, né? E a vovó perguntou se não era o dia da competição. E a vovó da cobra Tatá pergunta: E você não vai aprontar para ir ao local da prova? Não, vovó. Resolvi que não vou participar dessa Olimpíada. Boba. Será que posso saber por quê? Então a vovó ficou preocupada aqui, ó, quando a cobra Tatá disse que não iria participar da competição, né? Não, eu não quero falar sobre isso. Por favor, me deixe sozinha. E a cobra tá chorando, né? A avó percebeu que precisava ficar um pouco, que Tatá precisava ficar um pouco sozinha. Tudo bem, querida Tatá, mas quero que saiba que quando quiser falar, estarei pronta para lhe ajudar. Tatá lembrou-se da primeira vez que se sentiu abandonada, quando seus pais morreram em um grande incêndio na floresta, e por isso teve que se mudar junto de suas irmãs para a casa de seus avós. Por que será que todos me abandonam? Então a cobra Tatá estava muito triste, né, gente? Muito chateada porque ela estava lembrando do acidente que aconteceu com os seus pais. Meus pais não podiam ter morrido, não podia ter me deixado. Se estivessem aqui, daria uma boa lição naquelas duas chatas. Mas que chatas seriam essas? As duas chatas que a cobra Tatá estava se referindo era a iguana, a Mina, e a ariranha, a Pepita. Ela começou, então, a se lembrar do que aconteceu no dia do sorteio. A Ararajuba havia sorteado, né, os competidores desta prova, né, para a prova de revezamento, e deixou que eles escolhessem as duplas. Tatá logo pensou: oba, oba, eu vou ver quem é que vai fazer dupla comigo. Ficou toda animada. Isso no dia do sorteio, tá? Mas, ao passar por detrás de uma moita,
e escutou mini Pepita cochichando. Foi aí que ela ficou bem triste, a cobra Tatá. E aí, Pepita, você quer ser dupla com a Tatá? Né? Disse a Mina, a iguana. De jeito nenhum. Aliás, eu queria mesmo era correr junto com você. Falou, né? A Pepita, a ariranha. Legal, mas eu tenho certeza de que ninguém vai querer fazer dupla com aquela cascavel. É lógico. Quem é que quer fazer dupla com uma cobra? Eu é que não sou boba. Nem você, nem ninguém. Ela terá que levar o bastão na boca. E já pensou se ela encosta aqueles dentões cheios de veneno no seu parceiro? Aí, ó, babau, já era. Que coisa feia, hein? A iguana, a mina e a ariranha Pepita, né? Falando mal da cobra Tatá. E a cobra Tatá ouviu, né? Que elas falaram que não queria fazer dupla com ela e que Deus me livre, né? Poderia acontecer alguma coisa com aqueles dentes dela que tem o veneninho lá na pontinha do dente da cascavel, né? E olha só o que aconteceu. Lembrando daquilo, Tatá começou a chorar. Chorou muito, pois achava que as duas eram suas amigas. E ela se decepcionou, né, com a Mina e a Pepita. E percebeu que não eram. Pensou que ninguém iria fazer dupla com ela. Todos me abandonam, disse a cobra. Minha mãe, meu pai, minhas amigas, ninguém gosta de mim. Tatá caiu no choro. Sua avó de longe ficou observando e pensando: o que será que está acontecendo com a minha Tatá? Olha, Tatá aqui muito triste, né? E a vovó dela preocupada, que ela ficou ali no cantinho. A avó, então, chamou os irmãozinhos da cobra Tatá e pediu a eles que a animassem. E eles foram. Tatá, Tatá, já está na hora da sua competição. Vamos, maninha, vamos. Eu não vou. Eu quero ficar aqui sozinha. Me deixe em paz. Gritou a cobra Tatá. Ih, não foi legal isso não, né? Não foi legal isso que ela fez também não. Aí, olha só o que aconteceu. Os irmãos de Tatá ficaram muito chateados, ficaram tristes com a agressividade dela e foram para perto da vovó e a Tatá continuou chorando sozinha. Olha aqui os irmãozinhos da cobra Tatá, né? Eles estavam assustados. E agora? Pergunta o professor Corujão. O que será que vai acontecer com a Tatá? Então, acompanhe a próxima história, amiguinho. Então, vamos comentar sobre essa história, né? A primeira história do nosso segundo livro. Por que Tatá ficou triste com o que ouviu de Mina e da Pepita a seu respeito? Vocês se lembram do que elas falaram? Por que elas fizeram isso? Então, a Mina, né, que é a iguana, e a Pepita, que é a ariranha, ficaram falando mal da cobra Tatá, atrás de uma moita. E a cobra Tatá ouviu. E ficou muito triste, né? Ela ouviu as duas falando que não queriam fazer dupla com a cobra Tatá, porque ela era venenosa, porque não queria se misturar com uma cobra cascavel. Por que elas fizeram isso? Por que será que elas fizeram isso? A Mina e a Pepita. Elas fizeram isso, talvez, né? Existem várias coisas que elas podem ter pensado, né, para poder fazer isso. Primeiro, o que elas fizeram foi errado, né? A gente não pode, em hipótese alguma, excluir algum colega. No caso, excluir, né,
a Pepita e a Mina excluíram a cobra. E não foi legal. A cobra Tatá ficou muito triste, porque ouviu as duas falando, né? E aí a cobra Tatá pensou o quê? Eu não vou competir, ninguém me ama, todos me deixam, né? Todos ficam afastados de mim, todos me abandonam. Quando a pessoa está muito triste, primeiro ano, ela começa a ter pensamentos assim que não são saudáveis. Ela começa a sentir muita tristeza, aí vem aquela coisa assim de pensar só nas coisas que são ruins, né? E aí elas talvez tenham feito isso realmente com medo, né? Do veneno que a cobra tatá tem nos dentes. Mas isso era motivo para elas falarem assim da cobra tatá? Outra coisa, a Tatá tem culpa do veneno que tem no dentinho dela? Não, né, gente? Nós não temos culpa de determinadas coisas que nascemos com elas. Por exemplo, a pessoa que tem deficiência visual, que a gente falou disso, né, nas aulas anteriores, ela não tem culpa, ela nasceu assim. Então, a cobra, Tatá, é daquele jeito, ela tem aquele veneno. O que elas poderiam ter feito, né? As duas, terem conversado com o professor Corujão. Professor Corujão, quem vai formar dupla com a cobra Tatá, já que ela tem veneno nos dentes e pode acontecer algo perigoso, né? Como ela tropeçar e morder alguém sem querer. Então, eu acho que elas fizeram isso, né? Porque elas ficaram preocupadas realmente com o veneno, né, que tinha no dente da cobra tatá. Porém, né, elas magoaram, né, elas falaram mal. Primeiro que não é bom falar mal de ninguém, certo? E Tatá, ela foi agressiva também com seus irmãozinhos, que queriam só ajudá-la. O que você pensa sobre a atitude de Tatá? Tatá também fez algo que não foi legal, né? Ela grita com os seus irmãos, né? Quando a vovó dela pediu para os irmãos irem lá só para animá-la. E ela fica nervosa, né? Grita com os irmãozinhos. Isso também não foi legal. Por que não foi legal? Porque as pessoas não têm culpa, né, dos nossos problemas, das nossas tristezas, das nossas dores. E a Tatá não poderia ter feito isso com os irmãozinhos dela, tá bom? Outra pergunta. O segredo que Tatá estava guardando consigo era saudável ou não saudável? Por quê? Né? O segredo que a cobra Tatá estava guardando para si não era saudável, porque quando você acumula, né, essas tristezas dentro de você, você fica se sentindo mal. Então, o ideal é a gente ter alguém especial para poder compartilhar, dividir esses momentos, não é verdade? Às vezes um amigo, alguém da família, e a cobra Tatá guardou esse segredo, né? Do acidente que teve e que seus pais morreram, né? As pessoas, os animais não sabiam disso. E aí, isso não é bom. Quais são os segredos que a gente pode guardar? A gente deve guardar algum segredo, né, que não vai prejudicar ninguém. Por exemplo, seu amiguinho conta algo para você sobre a família dele. A tia deu esse exemplo, né? O papai e a mamãe do seu coleguinha brigaram e o seu colega chegou triste, contou para você. Isso aí você pode guardar como segredo. Ninguém precisa saber, né? Foi algo que seu coleguinha estava triste e partilhou com você. Agora, tem determinados segredos que, se estiver fazendo mal para você, é importante que você compartilhe, tá? É importante você contar para alguém. É isso. Tatá achava que ninguém gostava dela.
Você um dia já pensou que ninguém gostava de você? Por quê? A Carol vai fazer essa pergunta. E aí vocês pensam, né? E pensa só com você aí, se algum dia, alguma vez, né, você achou que ninguém gostava de você. Quando isso acontece, tá bom, primeiro ano, isso não é bom também. Porque aí nós estamos nos sentindo inferiores, né? Nós estamos achando que nós mesmos não. Que ninguém gosta da gente. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai. Nós nos diminuímos com isso. Isso não é bom. Então a cobra Tatá achou, né, que ninguém gostava dela, mas isso aconteceu porque ela estava muito, muito, muito triste, certo? E isso não fez bem para ela. Não fez bem para ela guardar o segredo, né? Assim como não fez bem ela ficar pensando que ninguém gostava dela, o que não era verdade. Ela tinha quem? Ela tinha a avó, né? E os seus irmãos ainda. E os seus amigos, ela ainda tinha amigos. Mas por quê? Ela ouviu a Mina e a Pepita falando mal dela, ela ficou muito chateada. Ela ficou triste. Tá bom? Pois é. Aí, o porco-espinho, né? Vai falar aqui. Nossa, mas que história triste. E agora, o que vai acontecer? Né? Diz o coelhinho. Fique atento para descobrir. O que será que vai acontecer? Eu vou passar para a segunda história, tá bom? Que foi aonde a gente parou hoje aqui na nossa aula presencial, tá bom? A cobra Tatá descobre o valor da amizade. Tatá tinha decidido não ir à corrida de revezamento, porque ela estava muito triste e ouviu a Mina e a Pepita falando mal dela. E que ninguém queria formar dupla com ela. Ela colocou isso na cabeça, né? E ela estava chorando, estava sozinha e muito, muito triste. E ela pensava: também não quero mais ninguém por perto, né? Ela queria ficar sozinha. É bom a gente ficar sozinha? É, mas no caso aqui dela não foi algo bom, né? Ficar sozinha nesses momentos. Sua avó, para animar Tatá, havia feito um enorme bolo que ela gostava muito. Então chamou novamente seus irmãozinhos para tentar animá-la, mas não adiantava. Então disse: eu não quero bolo, eu não quero nada, só quero ficar sozinha. Gritou ela, tá vendo? Ensino aqui porque o ventilador está ligado. Muito calor que está fazendo. Tatá, minha filha, disse a vovó, todos nós respeitamos muito você, mas nós amamos você também. Somos sua família e queremos apoiá-la. E aí, ó, o vovô dela também vai falar, ó, tá? Se não quiser nos contar o que está acontecendo, tudo bem, mas nós podemos ficar aqui ao seu lado. Olha que bonitinho. Nesse momento, todos os irmãozinhos de Tatá e sua avó se enrolaram em volta dela, formando um grande enroscado, né? De cobras. Ela sentiu um calorzinho gostoso do amor. Ah, vocês são muito especiais. Estou me sentindo muito amada. Olha aqui que legal, né? Toda a família juntinha ali, certo? Mas mais segura e confiante, a cobra Tatá ficou, né? E aí, Tatá resolveu contar o que foi que aconteceu. Eu estou muito triste.
Eu ouvi a Mina e a Pepita dizendo que nenhum bicho iria querer fazer dupla comigo na prova de revezamento. Elas disseram que o veneno que eu tenho nos meus dentinhos ia espantar todo mundo. Eu pensei que elas fossem minhas amigas, que gostassem de mim, mas elas me abandonaram, assim como meu pai e minha mãe fizeram. Minha filha, disse a vovó, mas seus pais não a abandonaram. Eles morreram por causa do incêndio. Foi um acidente. Apesar deles terem partido, seu avô, seus irmãos e eu amamos muito você e estamos aqui. Se seus pais pudessem escolher, eles também iriam querer estar aqui e ficariam felizes em ver você participar da prova da competição. Mas é uma corrida de revezamento. Precisa ser feita em dupla. E ninguém quer correr comigo. Mal acabou de falar, Tatá. Mal acabou de falar, e Tatá ouviu uma voz que vinha lá de trás das folhagens. Tatá, onde você está? Onde você está? Eita, essa me parece a voz do Croco. Ó, Croco saiu de trás da folhagem e já foi logo falando. Claro que sou eu, Tatá. Mas, ué, você ainda não está pronta para a competição? Mas, eu não tenho ninguém para correr comigo. Ei, minha amiga, eu por acaso sou ninguém? Disse o crocodilo, né? Então o crocodilo ia competir, ia fazer dupla com a cobra. Você quer mesmo correr comigo? Claro, Tatá. Eu estava procurando você em todo lugar para combinarmos tudo, mas não achava em nenhum lugar. Mas você quer correr comigo, mesmo eu sendo uma cobra? E se eu lhe der uma picada sem querer? Você não tem medo dos meus dentinhos? E se eu envenená-lo sem querer? E se eu? E se eu? Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Disse o crocodilo, né, para a cobra Tatá. Antes de você ser uma cobra, você é minha amiga. Nós damos um jeito. A não ser que você não queira correr comigo por medo da minha boca tão grande, né, e de meus dentões. Para mim, sua boca grande e seus dentões são lindos. Sei que você jamais me machucaria. Então a cobra Tatá confiou no crocodilo, no croco, e o croco confiou na cobra Tatá, certo? Nem você, nem você a mim. Vem aqui, me dê um abraço, ou melhor, uma enrolada. E todos ficaram emocionados com aquela demonstração de amizade. Aí os irmãozinhos da cobra Tatá chorando. Uau, como isso é lindo! E então, Tatá enxugou as lágrimas, empinou o corpo e juntos todos foram para a competição. Tatá e Croco foram pensando o que poderiam fazer para não se machucarem. Qual será a solução que esses dois grandes amigos encontrarão para um não machucar o outro? Não perca a próxima história, amiguinho. Que legal! Então tivemos agora, né, duas historinhas do nosso novo livro, tá bom? E a tia Carol quer dizer para vocês, né, que apesar de vocês estarem assistindo a aula em casa, eu quero muito, né, que chegue o momento certo para que vocês possam voltar. Alguns alunos não, os pais decidiram que não voltam esse ano, né? Mas pode mudar alguma coisa e vocês podem voltar ou não. Aos que não puderem voltar, a gente vai continuar, né, na terça-feira, nos encontrando por aqui, mesmo sendo uma aula gravada, que a tia Carol grava com todo amor para vocês.
Tudo bem, então? Aí eu quero pedir que vocês, quando terminarem de assistir, né, a aula, marque como concluída, para que a tia Carol possa saber que vocês estão participando, certo? E eu quero muito que vocês reflitam sobre todas essas histórias, as duas histórias, né? Sobre o que a Minnie e a Pepita fizeram com a cobra Tatá, a atitude da Tatá com os irmãos. Depois a cobra Tatá não quis conversar com ninguém, mas a sua família, muito amorosa, insistiu, né? E aí apareceu o Croco, que estava à procura dela, porque o Croco também tem uma questão com ele, né? A boca dele é enorme, então ele não poderia competir com as outras. Então ele foi atrás da cobra Tatá para eles chegarem em uma solução, como eles poderiam fazer para se protegerem, tá bom? Aí a tia Carol quer que vocês pensem em tudo isso. Pensem também que os avós da cobra Tatá adotaram ela, né? Lembra que o casal de vagalumes adotou o grilo de Galá? Ele foi adotado, né? E o mesmo amor eles sentiram pelo grilo de Galá. Então, os avós da cobra Tatá sentem o mesmo amor por ela, como sentiria de qualquer filho, né? E aí eu queria que vocês pensassem em tudo isso, para que na próxima aula a gente vai retomar um pouquinho essas duas histórias, certo? E vamos fazer alguma atividade, tá bom? Então, tia Carol vai se despedir de vocês. Quero muito que Papai do Céu abençoe vocês, proteja, tá? Proteja a família de vocês também. E que na hora certa, né, a gente possa voltar todos juntos, tá bom? Primeiro ano, um beijo da tia Carol, um beijo, família. Obrigada, né, por participarem. E a tia Carol está muito feliz de estar aqui mais uma vez. Tchau, turma. Tchau, primeiro ano. Beijo.